sou Heinz Karl Schwebel e esse é o Minuto Orquestral. Dessa vez gravando de casa por conta da quarentena. Hoje falarei sobre uma das mais icônicas obras para os trompetistas em todo o mundo, a Quinta Sinfonia de Gustav Mahler. Mahler foi um dos compositores que mais proeminência deu ao trompete em suas sinfonias. Todas elas estão cheias de belos e difíceis solos para o trompete, mas nenhuma delas ficou tão emblemática para nós trompetistas quanto a quinta, por causa do solo inicial. Como nos quadros de uma exposição, de que falei no Minuto Orquestral anterior, a Quinta Sinfonia de Mahler também começa com o trompete tocando sozinho, dessa vez uma marcha fúnebre em dó sustenido menor. A tonalidade me lembra que antes de iniciar nossa preparação do trecho, tenho que definir o instrumento a ser usado. Dó sustenido menor não é uma tonalidade das mais cômodas no trompete. A nota dó sustenido 4 é naturalmente desafinada e precisa ser corrigida com a terceira bomba. E o arpejo do compasso 6 pode ser bem perigoso por conta da digitação. Isso fez com que William Vacchiano, o grande primeiro trompete da Filarmônica de Nova York por 31 anos, preferisse tocar essa sinfonia com o trompete em Ré, o que eu colocaria na tonalidade de Si menor, bem menos problemática para o trompete que Dó sustenido menor. No entanto, tocar essa sinfonia no trompete em Ré, hoje em dia, não me parece a melhor escolha, devido ao grande volume de som que a sinfonia exige do trompetista. O trompete em Ré teria que ser muito grande e produzir um som muito volumoso para aguentar as demandas sonoras de Mahler nessa sinfonia. E a maioria dos trompetes em Ré disponíveis hoje não atende a esse requisito. Há exceções. Por isso, apesar da facilidade técnica que o trompete em Ré oferece nesse caso, eu optei por tocar essa sinfonia com trompete em Dó de pístolos. Mahler é um compositor extremamente detalhista em suas orientações aos músicos. Suas partes orquestrais estão cheias de indicações de como tocar uma determinada passagem e muitas delas, ou sua maioria mesmo, está em alemão. Portanto, um conselho inicial: procure saber o que aquelas expressões significam. Hervortreten, Zeitlassen, flüchtig, ausdrucksvoll são expressões que, se ignoradas ou mal compreendidas, trarão um impacto negativo à interpretação de suas sinfonias. No trecho inicial da sinfonia, a marcha fúnebre, o solo, que é tradicionalmente pedido em audições, as expressões de que Mahler faz uso são as seguintes: in gemessenen Schritt, streng, wie ein Condukt, num passo medido, estritamente, como um cortejo fúnebre, e Triole flüchtig, tercina fugaz. A primeira indicação nos diz para sermos exatos, o que me faz pensar em subdivisão métrica. Ao mesmo tempo, Mahler coloca uma nota de rodapé sobre as tercinas iniciais, onde ele explica como quer que as toquemos. Die Auftakttriolen dieses Themas müssen stets etwas flüchtig, quasi nach Art der Militärfanfaren, vorgetragen werden. A tercina anacruz deste tema deve ser sempre apresentada de forma fugaz, rápida, como na arte da fanfarra militar. Foram essas orientações muito precisas sobre como tocar as tercinas que levaram um grande maestro da Ópera de Viena e depois da Filarmônica de Nova York, Bruno Walter, que havia sido assistente de Mahler e era seu amigo, a sugerir a Vacchiano uma outra maneira de pensar neste solo quando ensaiavam para a primeira gravação mundial da Quinta Sinfonia, que eles fariam com a Filarmônica de Nova York em 1946. Ele sugeriu que Vacchiano pensasse em 6, subdividindo o compasso em 6 tempos. Desse modo, o solo seria tocado de tal forma que o efeito pretendido por Mahler, de tercinas rápidas, seria mais facilmente alcançado. Há uma certa discordância entre alunos de Vacchiano sobre se a sugestão de Bruno Walter foi que o trecho fosse tocado em 6/4 ou 6/8. Eu aprendi com meu professor que seria 6/4, portanto é como eu penso nesse solo. Mas vamos colocar em 6/8 aí na tela também, para vocês verem como ficaria. Nada muda na execução entre as duas grafias distintas, ok? Muitos maestros e trompetistas, infelizmente, parecem não conhecer essa tradição e tocam o solo em 2/2, como está escrito, perdendo o efeito das tercinas corridas pretendido por Mahler. Vejamos como ficaria a grafia do solo como Bruno Walter recomendava, em 6/4 e depois em 6/8. No compasso 7, porém, devemos voltar a pensar em 2/2. No compasso 11, Mahler escreve sobre as tercinas de semínimas flüchtig,
que quer dizer fugazmente, rapidamente. Ou seja, essas tercinas devem ser levemente aceleradas. Tocá-las em tempo é um engano interpretativo, ainda que bem intencionado. Chama a atenção que na segunda vez que a marcha fúnebre aparece, é mais difícil pensar em 6, porque o trompete não está mais tocando sozinho. Se a orquestra toda não pensar em 6, não irá funcionar. Por isso, na maioria dos casos, a segunda intervenção é pensada em 2x2. Algumas sugestões de ordem técnica. Para mim, é mais fácil tocar as tercinas em língua tripla. Acho que dessa forma é mais fácil conseguir iniciar o tema mais piano e com as tercinas ligeiras, como o Mahler queria. Eu uso as sílabas dó-dó-godó, dó-dó-godó, dó-dó-godó. Herseth, primeiro trompete em Chicago, usava tacatatá. Meu professor usava língua simples, dó-dó-dó-dó. Experimente com as diversas possibilidades e veja qual delas melhor funciona para você. Lembre-se, não há dogmas. Tercinas só se realizam com 4 notas. Cada uma das tercinas iniciais deve ter como objetivo chegar à quarta nota. Esse é o destino delas. Pense sempre na quarta nota quando tocar as tercinas. Veja nossos colchetes de direção. Isso vale para o final do solo também, onde tocando apenas forte, chegaremos à sua conclusão na nota Lá bemol 3. A nota seguinte, o Mi bemol 3, não deve ser tocada. Ela é grave demais mesmo para o trompete em Si bemol e normalmente é deixada de fora. Uma parte muito importante deste solo é a sequência de semínimas duplamente pontuadas e semicolcheias, começando no compasso 16. As semicolcheias precisam de atenção especial por serem as notas de menor valor, ou, envolvidas por 2 notas longas que a dominarão, não serão ouvidas numa sala de concertos. Mostre as semicolcheias. Elas devem caminhar sempre para frente em direção à próxima semínima pontuada. De novo, veja nossos colchetes de direção. Ao mesmo tempo, cuidado para não encurtar as semínimas pontuadas e criar um espaço demasiado entre elas e as semicolcheias. Todo o trecho inicial da sinfonia pede um grande contraste de dinâmicas. Tente começar realmente piano e faça um grande crescendo até o clímax no Lá agudo do compasso 13. Veja agora como fica toda a organização das frases neste trecho com os colchetes que usamos para indicar o direcionamento das notas. Essa sinfonia é uma obra maravilhosa. Eu levei anos na orquestra esperando por uma chance de tocá-la. E quando essa chance chegou, eu procurei aproveitá-la ao máximo. Desejo que todos vocês tenham um dia a oportunidade de tocar essa obra numa orquestra. E espero que minhas sugestões os ajudem a tirar o melhor proveito dessa oportunidade. Eu sou Heinz Karl Schwebel e esse foi o Minuto Orquestral.